Enquanto as crianças descem, nós vamos já estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 10, verso 8 a 11, Êxodo 10, de 8 a 11. E também quero apresentar as pessoas que estão conosco, né? Então, os irmãos que estão perto, prestem atenção para depois cumprimentar aí, né? A Karen, a Felipe e a esposa Karen, onde estão? Levante a mão, onde está o Felipe e a esposa? Estão lá atrás, lá, ó, quem está perto aí, marca, para poder dar um abraço aí. Também Grace, a filha, né? E são amigos do pastor Erickson, que convidados seus. Convidados do pastor Erickson, amém? Vamos cada um de nós convidar alguém para vir. A Elivane e esposo Sérgio, né? São da Assembleia de Deus em Ipatinga, tios do Abner, né? Estão com a gente aí, aleluia! Glória a Deus, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Obviamente nós já vimos aqui chegar convidados da irmã Clara Hildes aí, que são alunos da irmã Clara Hildes, uma família que está sempre com a gente aí, são bem-vindos no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos tomar um texto bíblico para nós lermos na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo de número 10, dos versos 8 ao verso 11, e tomarmos tempo para meditarmos na palavra de Deus. O texto diz o seguinte: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai, pois, que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Amém. Querido Deus, vem por tua misericórdia. Tomar esta palavra, Senhor, e usá-la, Senhor, para ministrar, para falar aos nossos corações de uma forma especial, ó Deus. Toca-nos por teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos. Alguns devem estar admirados que hoje eu vim de pantufa para a igreja. O pastor hoje está modernizando a coisa. Não, irmãos, é que eu estou com o pé direito muito inchado devido à questão de ácido úrico, mas nada que se leve à preocupação, não. Diz que o que mata velho é gripe e tombo. Então, não é nem gripe nem tombo, então nós vamos ainda mais um pouco de tempo enquanto o Senhor nos permitir aí. Meus irmãos, a gente está procurando, os irmãos, perceber desde o Natal, a gente trazendo uma sequência de mensagens. Na última mensagem nós falamos em Josué capítulo 13, e o verso 1, quando diz: há muita terra para conquistar, há muita coisa para conquistar ainda. Então é como alguns começam a escrever um livro, escreve primeiro o fecho do livro, para depois trazer a história toda desde o início. Então, a mensagem de domingo passado, ela fala das grandes conquistas pela frente. Hoje nós vamos começar a ver que para conquistar grandes coisas lá, nós dependemos do que nós vamos fazer antes. Antes de conquistar territórios extremos, externos, né? Deus precisa conquistar territórios internos. Então, antes das grandes conquistas lá fora, precisa de haver conquistas dentro de nós. Há coisas dentro de nós que precisam primeiro ser conquistadas. Então, e o texto, a mensagem de hoje vai falar então sobre quem governa a família, quem define as prioridades, quem determina o valor da adoração. Êxodo 10, irmãos, Faraó enfrenta as pragas no Egito. Nós já conhecemos através de histórias, mesmo aqueles que não têm lido muito a Bíblia, mas existem histórias e filmes contando as pragas do Egito. Então é quase que de conhecimento popular mesmo, sem o conhecimento teológico do que aconteceu. Mas o Egito enfrentou uma quantidade de pragas por Faraó endurecer o coração dele. Mas ao mesmo tempo que nós observamos, irmãos, que ele está enfrentando pragas, está enfrentando problemas, mas no meio de problemas ele quer negociar a adoração a Deus. Será que isso não tem
nenhuma ligação, às vezes, com as nossas vidas. Que por vezes passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, mas ainda assim queremos controlar aquilo que deve ser no controle de Deus. Então nós vamos observar bem a palavra de Deus hoje, nesse sentido. O inimigo, irmãos, ele não se opõe à nossa fé. O que ele quer é controlar a nossa fé. Era isso que Faraó, ele queria fazer. Em momento nenhum, a Faraó chegou para o povo de Israel e disse: não, vocês não vão crer nesse Deus. Vocês não vão adorar esse Deus. Não. Ele não proibiu crer em Deus, não proibiu adorar. Mas disse: eu vou controlar a forma como você adora. E nós estamos vivendo tempos assim nos dias de hoje, irmãos, em que a adoração a Deus está sendo controlada por fatores externos. Há uma influência externa muito grande, fora das quatro paredes do templo, fora do escopo da palavra de Deus, querendo controlar e ensinar o que é adoração. Existem os influenciadores hoje, que de repente se transformam em coach, e de coach se transformam em pregadores. Então vira uma misturada de coisa aí, querendo fazer o quê? Querendo influenciar a adoração ao Senhor. A internet hoje quer influenciar a adoração ao Senhor, quer influenciar o culto ao Senhor. Muita gente começa a postar coisas, querendo influenciar como é que se adora, como é que se cultua, querendo tomar às vezes problemas que acontecem aqui e ali e transformar esses problemas em uma nova doutrina de como adorar ao Senhor. Então o texto, irmãos, ele nos ensina que Deus não aceita uma adoração parcial, uma adoração seletiva ou uma adoração negociada. Não, a adoração a Deus, ela é inegociável. E nós vamos aprender isso ao longo, não só da mensagem de hoje, mas das próximas mensagens que nós estaremos caminhando com o povo de Israel. Mas nós lemos que quando Moisés foi primeiro falar com Faraó, deixa eu dar um background aqui, né? um pano de fundo para aqueles que não conhecem ainda a história completa. O povo de Israel, ele se formou praticamente dentro do Egito. Foi uma nação que nasceu dentro do Egito. Jacó, ele desce para o Egito, e diz, são 70 pessoas no total, contando com José, que já estava lá, e os seus 2 filhos, são 70 pessoas de uma família, que vão para o Egito. No caso, bisavô, avô, netos, bisnetos, então vão para o Egito. Por quê? Um dos filhos de Jacó já estava no Egito, e era um moço muito proeminente no Egito. Deus tinha usado José, que tinha sido levado como escravo, mas acabou se tornando governador de todo o Egito. E quando vem uma fome no mundo inteiro, José, como governador do Egito, ele pede para Faraó, e Faraó o diz, olha, traga sua família para cá. Ele leva a família para lá. O pai com os netos, bisnetos de Jacó, moram todos no Egito. Mas isso era cumprimento da palavra de Deus, que Deus havia dito que o povo de Israel moraria no Egito por 400 anos. Seria escravos no Egito por 400 anos. Então esse povo vai para o Egito, e eles crescem muito no Egito, até preocupar Faraó. Porque Faraó disse, esse povo está mais poderoso do que nós. Eles podem mais do que nós. Então nós vamos começar a impedir o crescimento deles. E aí vem as perseguições. Faraó chega a determinar que as parteiras, quando nascesse um menino dos descendentes de Israel, se fosse menino, que as parteiras matassem o menino, para sobrar só meninas, e depois elas iam crescer e casar com os egípcios. Então, vejamos, o inimigo ele vai procurar uma forma de tentar misturar a igreja com o mundo, misturar o povo de Deus com o mundo. Ele diz, a gente elimina os homens, e não vai sobrar homem em Israel para eles se casarem. Só vai sobrar homem no mundo, no Egito, para se casar no Egito.
Irmão, tem hora que a igreja precisa ter essa visão também, e quando a gente perceber que está faltando homem na igreja, está faltando rapaz na igreja, está tendo mais moça do que rapaz, está na hora da gente entrar em oração e falar: Senhor, converte os rapazes para que as nossas moças não vão procurar lá no mundo pessoas não crentes, pessoas que não têm o mesmo princípio da palavra de Deus para poder se casarem. Senhor, eu quero que meu filho se case dentro da igreja, que se case com pessoas que conheçam a palavra de Deus. As irmãs, os pais que receberam aqui uma Bíblia hoje pela manhã, parece que foram 7 ou 8, né? Uma quantidade de recém-nascidos na igreja. Comece desde agora a orar: Senhor, abençoa-se uma menina, Senhor, prepara desde agora o casamento para minha filhinha. Mas ela está com 1 mês de idade só. Começa a pedir desde agora, para quando chegar a idade, ela ter alguém escolhido por Deus para ela. A mesma coisa para o seu filhinho, comece a pedir desde agora. Comece a orar, comece a ensinar desde pequeno. Meu filho, quando você crescer, eu já estou pedindo, o papai está pedindo, a mamãe está pedindo, para Deus te dar um moço crente, para Deus te dar uma moça crente, para você casar com ela. Porque Faraó quer que não haja homens. E aqui, departamento masculino da igreja, é uma alerta para nós. Faraó quer acabar com o departamento masculino da igreja. Faraó quer acabar com os homens crentes da igreja. Faraó quer acabar com homens que adoram, com homens que buscam a presença do Senhor, para chegar no final, as mulheres não terem com quem se casar, a não ser lá no mundo. Então isso é a estratégia do mundo. Mas a estratégia da igreja é não negociar a nossa adoração. Moisés disse para Faraó: Faraó, Deus me apareceu e me mandou tirar esse povo do Egito. Para Moisés, Deus já tinha falado: Moisés, eu vou tirar do Egito e levar lá para Canaã. Mas não precisa falar isso para Faraó. Não precisa falar para Faraó para onde você vai. Irmãos, o mundo não precisa nem saber para onde a gente vai, que o mundo não entende. Você diz para alguém lá no mundo: eu estou indo para o céu. Ele não vai entender. Ele vai dizer: mentira sua. Ninguém vai para o céu. Como é que vai para o céu? Eles não entendem. Então não adiantava Moisés chegar para Faraó e dizer: Faraó, nós vamos para Canaã. Nós vamos sair do Egito, atravessar um deserto, por 40 anos a gente vai caminhar no deserto, e depois a gente vai chegar em Canaã e vamos morar em Canaã. Faraó não ia entender. Mas é porque, irmãos, para chegarmos lá, nós precisamos fazer uma outra coisa primeiro. Para chegar ao céu, para chegar a Canaã, a gente primeiro precisa aprender a adorar ao Senhor. Então só diga para Faraó: Faraó, eu preciso ir adorar ao Senhor. Eu preciso sair com o meu povo do Egito para a gente adorar ao Senhor. É esse o contexto, irmãos. O pedido é para adorar ao Senhor. E nós vamos todo mundo. Aí Faraó faz uma proposta: não. Primeiro ele diz: vocês não vão. Adorem a Deus aqui no Egito mesmo. Moisés disse: não, no Egito não podemos. Não posso adorar aqui a Deus no Egito, no meio da idolatria, misturado com o Egito de jeito nenhum. Eu preciso separar do Egito para adorar ao Senhor. Aqui está falando, irmão, de crentes que querem adorar ao Senhor sem sair do Egito, sem sair do mundo. Continua fazendo as mesmas coisas do mundo, continua vivendo uma vida mundana, e aí no domingo vem para a igreja adorar ao Senhor. Eita bênção, né? Tem crente, irmão, que vem no domingo para a igreja, não vou dizer aqui na igreja, talvez até tenha, mas que ontem à noite, sábado à noite, estava num cinema, assistindo um filme com tanto palavrão, com tanta imoralidade, com tanta zombaria do nome de Deus, fazendo piadas e anedotas com o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus. E o crente estava lá no cinema, ou num teatro, ou na frente da televisão, assistindo o seu show favorito de sábado à noite, onde se conta tanta piada e anedota zombando do nome de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, onde aparecem tantas cenas que o crente não devia estar participando. Aí no domingo a gente vem adorar o Senhor. O que é isso? Se adorar ao Senhor dentro do Egito, irmãos, é adorar ao Senhor com o Egito dentro de nós. Faraó dizia: adora aqui mesmo. Depois, por fim, Faraó, no texto que nós lemos, ele diz: não, vocês estão querendo ir mulher, criança, todo mundo. Não, assim não. Então vão só os homens. Só os homens.
ou seja, só parte da família. Então o inimigo não importa que só um membro da família vai adorar o Senhor. Só uma parte da família. O resto da família fica no mundo. Porque quando voltar, a guerra vai estar armada. Um volta crente, dá adoração ao Senhor. O outro ficou no mundo, se abastecendo de coisas más. E a família não vai viver em paz, não vai viver feliz desta maneira. Faraó rejeitou as crianças. Não, as crianças não. Ficam as crianças, para quê? Para que criança vai adorar ao Senhor? Uma criança vai adorar ao Senhor para isso que nós vimos aqui hoje. Para que as nossas crianças possam ter vontade de orar. Toda vez que chamamos as crianças aqui à frente, tem sempre uma que corre primeiro e diz, eu quero orar hoje, eu quero orar. Ter vontade de adorar ao Senhor. Então as crianças têm que aprender a adorar, porque as crianças são o futuro da igreja, são o futuro da nação, irmãos. Se não houver crianças que cresçam no temor de Deus, os líderes da nação serão pessoas sem temor de Deus. Então é importante que as nossas crianças também vão. Mas Faraó quer dizer, crianças não. Irmãos, infelizmente ele tem colocado na cabeça de até alguns pais, que não se preocupam em trazer as crianças para a escola dominical, não se preocupam em trazer as crianças para a igreja, para aprender as coisas de Deus. Não, meu menino tem que levantar cedo para ir para a escola. Quando ele crescer, ele decide o que quer ser. Irmãos, essa semana, eu vi o discurso de um político aqui nos Estados Unidos, contra uma lei passada aqui em New Jersey, uma instrução aos hospitais, para que, ao ir para o parto da criança, um questionário, e dentro do questionário está uma pergunta: qual será a orientação sexual do seu filho? Ou da criança, eles nem falam filho, né? Da criança, of your child, como que diz, qualquer, ser menino. Aí, para definir já antes. Sabe o que eles querem com isso, irmãos? Eles querem já começar a dar hormônios de acordo com a ideologia de gênero. Isso é Faraó dizendo, deixa as crianças no Egito, deixa as crianças que eu educo. Deixa as crianças, levem vocês, os pais vão adorar, ou o pai vai adorar, e a criança fica por conta de Faraó, no Egito, nas escolas, para o Egito cuidar dela. Não funciona, irmãos. Aí depois Faraó diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos restringir esta adoração suas. Vocês podem ir, mas não leve mais nada com vocês. Não leve gado, não leve dinheiro, não leve nada. Fica tudo aqui no Egito. Então, irmãos, Faraó, ele representa um sistema que está dizendo, adore, mas não envolva toda a sua vida. Adore, mas não envolva a família. Não seja fanático, não seja daqueles crentes que quer estar sempre indo para a igreja, escola dominical, estudo bíblico, quer envolver demais com as coisas de Deus. Adore, mas não tanto. É esse o sistema que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Irmão, Deus quer ser adorado por toda a família. Moisés disse para Faraó, não, nós havemos de ir com os nossos filhos, com as nossas filhas. Vamos levar a família toda. É tempo, irmãos, de levarmos a família à adoração. Se queremos chegar a Josué 13:1, a terra para conquistar, há coisas que nós vamos conquistar, nós temos que começar trazendo a família para a adoração. Faraó aceita que vão os homens, Deus exige gerações. Porque quando o Faraó diz, adore só os homens, só uma geração adorou. Depois daquela geração, acaba a igreja, porque só os homens eram crentes, as crianças não, a família não foi ensinada a servir ao Senhor. Por isso Faraó diz, vão só os homens. Mas quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, o nosso Deus é um Deus de geração. Deus, quando aparece a Moisés, lá numa sarça ardendo, ele diz, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Ele está dizendo, Moisés, eu sou o Deus de gerações, sou o Deus do avô, do pai, do neto. Eu sou o avô das gerações. E mais adiante,
Ele quer dizer, eu também sou o Deus de Elias, sou o Deus, e ele vai ser, é o Deus de todos, irmãos. Então Deus é Deus de gerações, e nós precisamos assegurar que as nossas gerações vão estar servindo ao Senhor. Para Faraó, a criança era reverente para Deus, irmãos. Crianças são parte da aliança. Lá no Éden, quando há o pecado, entra o pecado no mundo, aí Deus disse, mas da semente da mulher vai nascer, vai vir uma criança, e dessa criança Isaías profetizou e disse, o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado estará sobre os seus ombros. Então Deus escolhe crianças, irmãos. Quando Saul era rei e desobedece a Deus, Deus manda Samuel dizer para Saul, Saul, eu já escolhi o homem segundo o meu coração. Mas sabe quando foi isso, irmãos? Foi cerca de 3 anos antes de Davi nascer. Foi antes de Davi nascer. Mas Deus já estava escolhendo. Deus já tinha determinado. O pai e a mãe, Jessé e sua esposa, vão gerar um filho daqui a 3 anos. E esse filho, eu tenho certeza, ele virá segundo o meu coração. Vai ser um menino que vai crescer no meu temor. Então, irmãos, você, pai, mãe, nós estamos criando filhos e netos para servirem ao Senhor, para temerem ao Senhor, para mudar uma geração. Vivemos dias, irmãos, que muitos dizem assim, religião é coisa de adulto, deixa as crianças resolver depois. Irmãos, eu vi isso na China, quando impuseram o comunismo na China, eles selecionaram um grupo e autorizou, vocês, homens, podem continuar servindo o Deus de vocês, mas não pode colocar nem os seus filhos na igreja. Isso é no lugar mais, digamos, mais liberal da China para o cristianismo. Eles estabeleceram algumas igrejas e disseram, aqui podem os homens que já eram cristãos, vocês vão continuar cristão, mas não pode trazer os seus filhos sequer para a igreja. Eles sabiam que assim eles matariam completamente a igreja, destruiriam o cristianismo na China. O que eles não conheceram foi o poder da igreja subterrânea. Eu tive o privilégio, irmãos, de ir na China pregar num acampamento no meio de uma floresta, porque não podia pregar em igreja, não podia pregar em casas, para não sermos perseguidos e até mortos. E ali o missionário Olinto preparou para a gente, às vezes que fomos ali, ele preparava encontros no meio da floresta, num acampamento, onde a gente esperava o cair da noite, quando já não tinha mais movimento, e ali os chineses começavam a chegar para a gente ministrar para eles. E a igreja na China, irmãos, ela continua florescendo, porque ninguém pode impedir uma igreja quando se ensina as famílias, quando se adora ao Senhor com famílias. Famílias fortes surgem, não é por acaso, elas são formadas quando nós estamos na presença do nosso Deus. O inimigo sempre tenta limitar a adoração. Ele vai querer, olha, ide agora então os homens, serve ao Senhor os homens. O Faraó não diz, olha, não adorem, mas ele diz, adorem do meu jeito. O mundo não se importa, irmãos. O inimigo não se importa que a gente adore a Deus, desde que adore do jeito deles, desde que adoremos de acordo com a influência mundana, ao invés de adorar de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver que ao longo da jornada, irmãos, Deus estabeleceu a forma de adoração. Deixa eu adiantar para os irmãos o que aconteceu lá na frente, quando Deus determinou uma forma de adoração. Arão tinha 4 filhos. Dentre os 4, os 2 mais velhos eram Nadab e Abiú. E no dia da inauguração do tabernáculo, no dia do primeiro culto oficial, onde Deus tinha determinado, faça dessa forma. Eles olharam o povo todo reunido, o povo chegando, o pai dele, mas os outros irmãos preparados para o culto. E pensaram assim, mas espera aí, tem altar, mas ninguém trouxe fósforo, ninguém trouxe isqueiro, não tem como acender um fogo aqui.
E a Bíblia diz que eles foram e buscaram fogo estranho. Buscaram fogo estranho. O que eles não perceberam é que enquanto foram buscar fogo estranho, fogo de Deus nasceu. Fogo de Deus desceu e acendeu o altar. Porque o fogo que Deus quer, irmãos, é fogo que vem do céu. Fogo estranho não resolve. E quando eles chegam com fogo estranho, a Bíblia diz que Deus os fulminou e eles morreram ali. Alguém diz, eles estavam fazendo bem. Eles só foram buscar fogo porque estava faltando fogo. Mas Deus não pediu para eles buscarem fogo em lugar nenhum. Aliás, nem eram eles os responsáveis pelo culto. Responsável pelo culto era Moisés e Arão. Eram os responsáveis pelo culto, não eram eles. Eles não tinham que achar, não, eu tenho que resolver o problema da igreja. Não, meu irmão. Nós temos que cultuar ao Senhor Jesus. Uma adoração, irmãos, limitada, gera uma fé frágil, fraca. Quando só os adultos adoram, a fé não atravessa gerações. Ela para em nós. E aí a gente passa a viver de lembrança do passado. Quando diz, no meu tempo, e no fulano de tal, e com fulano era assim, com Beltrano era assim. Irmãos, chega de viver de passado e vamos construir a nossa história. A nossa história começa quando nós adoramos ao Senhor da maneira correta. Quando só parte da vida é consagrada a Deus, a obediência passa a ser seletiva. Não podemos ter uma obediência seletiva. Eu vou obedecer a Deus até um certo ponto. Eu vou fazer aquilo que me convém. Não, nós vamos fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, mesmo que não seja a forma mais confortável para nós. Deus exige uma adoração com tudo o que temos, irmãos. Moisés volta a insistir com o faraó e diz, nós vamos com tudo o que temos. Nós vamos levar as nossas crianças, as nossas mulheres, vamos levar o nosso rebanho, o nosso gado, vamos levar com tudo. Ele ainda disse, porque nós não sabemos com que nós vamos adorar ao Senhor. Nós não sabemos o que Deus vai pedir de nós. A hora que a gente chegar na igreja, a gente não sabe o que Deus vai pedir de nós. Aqui estava uma boa pedida para a gente pregar sobre dízimo, né? Mas não é sobre dízimo que eu vou pregar, estou pregando sobre adoração. É muito mais, irmãos, do que levar as posses, do que ofertar, do que contribuir. Adoração, irmãos, é a gente honrar a Deus com tudo que temos e que somos. É nós colocarmos tudo à disposição de Deus e falar, Senhor, aqui tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Pode me dizer com que o Senhor quer que eu te adore, Senhor. Eu vou te adorar. Eu quero te adorar. Levo tudo o que tenho. Irmão, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão sempre incentivando uns aos outros a adorar uma adoração limitada. Irmão, tem crente que tem coragem de até postar coisa, porque teve um escândalo aí, um escândalo acolá, e aí posta, você não devia contribuir, você não devia ofertar, tem que segurar, irmãos, a Bíblia diz, honra ao Senhor com a tua fazenda. A nossa contribuição é uma forma de honrarmos a Deus. O que Deus quer ver em nós é nós honrarmos ao Senhor, irmãos. É honra a Ele, é adoração. É nos desprendermos e dizer, Senhor, aqui estou para te adorar com tudo o que tenho. Ele diz, tá bom. Sabe o que eu quero primeiro de você? Quero primeiro o seu coração, a sua vida. Que você entregue a sua vida para mim. Sabe o que mais eu quero de você? Eu quero a sua família. Que você consagre a sua família para mim. Mas esse dinheiro o senhor não quer? Eu estou preocupado com dinheiro, não. Se você entregar a sua vida, entregar a sua família, pode ter certeza que não vai faltar nada na minha casa. Então, irmãos, nós precisamos é isso. Às vezes a gente fica preocupados. E eu vejo, às vezes, pessoas tão preocupadas com o lado financeiro. E esquecemos, irmãos, que se nós fizermos o que a Bíblia diz, Jesus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que é todas essas coisas, ou as demais coisas, noutra versão, serão acrescentadas, tudo mais é acrescentado. Irmão. Deus quer ver o crente buscando a presença dEle. A Bíblia diz, aquele que de madrugada me busca, me acharão. Buscar a face do Senhor. Então é isso, irmãos. Buscarmos esta presença.
Alguns dizem aí, ó, vá, mas faça essa oração antes de sair de casa. Senhor, eu vou ao culto, mas o meu dinheiro, agenda, decisões, eu vou deixar no Egito. Era isso que Faraó queria. Olha, você vai, mas deixa todas as suas posses no Egito. Irmãos, a Bíblia diz que onde está o tesouro do homem está o seu coração. Se eu deixar o Egito, as minhas posses no Egito, se eu deixar tudo que eu tenho no Egito, se eu estiver apegado a uma vida materialista, o meu coração vai se voltar para o materialismo também. E o prejuízo vai ser espiritual, irmãos. Deus não quer só o tempo do nosso culto, mas Ele quer o controle da nossa vida. Ele quer controlar a nossa vida, irmãos, é isso. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 3:9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Isso é uma forma de dizer, Senhor, eu reconheço que tu és Deus, que tu és Senhor sobre a minha vida. Então, irmãos, antes da conquista que nós pregamos aqui, no domingo passado, quando Deus disse para Josué, ainda há muito que conquistar. Mas para conquistar, irmãos, nós precisamos voltar à base, ao princípio. É muito fácil a gente pegar uma mensagem dessa e manipular e dizer que hoje vamos conquistar, que o ano está começando e vai ser um ano que você vai ficar rico, vai ser um ano que você vai isso, que você vai aquilo, se nós não lançarmos as bases. A base tem que ser um ano de adoração, tem que ser um ano de entrega ao Senhor, tem que ser um ano de quebrantamento diante de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí pode ter certeza, irmãos, que até essa perseguição do ICE aí Deus vai repreender, no nome de Jesus. Deus vai fazer com que isso seja repreendido. E quem sabe aquele incidente ali em Minnesota, né? O estado de Minnesota, não é isso? Em Minneapolis. Quem sabe aquele incidente, irmãos, foi para poder começar a mexer com os americanos, para os americanos defender a gente, defender os estrangeiros que estão aqui, porque lá já estão fazendo isso. Quem sabe é um momento, irmão, Deus usar alguém para poder alertar a esses. Então este ano, irmão, vai ser um ano de vitória, mas temos nós fazer a nossa parte, e a nossa parte é buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, irmãos. Começar nos lares, com os nossos filhos, com a nossa vida, irmãos. Não se conquista Canaã levando um coração preso ao Egito. Nós não chegamos ao céu, irmãos, com o coração preso no mundo. Nós temos que nos desprender do mundo. Agora eu digo para vocês, irmãos, o que nós estamos vendo acontecer neste mundo parece uma agenda no mundo inteiro, preparando para o anticristo, para o domínio do anticristo. O que sinaliza que a vinda de Cristo está muito perto. Nós podemos estar muito perto da travessia para entrar na terra prometida. E a nossa terra prometida não é uma Canaã que ficava depois do deserto após o Rio Jordão. Não, a nossa terra prometida é os céus, é o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que esses sinais, o que está acontecendo hoje, são sinais da vinda de Cristo. Então, nos preparemos mais, irmãos. Vamos buscar mais ao Senhor. Israel só saiu do Egito, irmãos, por completo, quando não deixou nada para trás. Foi levando tudo, irmãos. Para concluir, irmãos, Faraó propõe uma adoração parcial, uma fé sem os filhos, um culto sem entrega total. Mas Deus propõe toda a família, toda uma vida, tudo o que temos. Porque não há conquista futura sem consagração presente. Não há conquista futura sem consagração presente. Quer conquistar, quer vencer, quer triunfar, consagre hoje sua vida a Deus. Diga para Deus, Senhor, hoje eu vou me entregar inteiramente a Ti.
Eu e a minha família vamos te servir. E eu quero, para concluir essa mensagem, eu quero orar. E onde está alguém, uma família que quer dizer, olha, sabe de uma coisa, a partir de hoje, eu vou me entregar inteiramente ao Senhor. Quer só manifestar e dizer, sou eu. Eu quero. Não há conquista sem consagração. Quer conquistar? Consagra a sua vida a Deus. Levante a mão e diz, eu vou consagrar a minha vida a Deus. Eu vou me entregar a minha vida ao Senhor. Aleluias. Vamos estar de pés. Aleluias. Quem hoje deseja consagrar a sua vida ao Senhor, eu quero orar por você. Venha aqui à frente, eu quero orar. Famílias querem se consagrar ao Senhor. Pode vir, passem à frente. Deixa eu orar por você. A mão do Senhor está aqui para abençoar. Aleluias. Aleluias.